Quem quiser, título da lição e verso. Me ajuda lá. Perfeito. Antes da gente entrar propriamente na lição, vamos para os objetivos da lição dessa semana. Na tua lição, se você tiver com a lição completa, lá no final dela tem os objetivos para a semana. Me ajudem com esses objetivos, o que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para desenvolver enquanto sentimento a partir desse aprendizado e, por fim, o que isso modificaria na nossa prática. Primeiro dos objetivos da lição, qual é o conhecimento para essa semana, o que a gente tinha para aprender essa semana? Ok, o objetivo de conhecimento, então, a gente olha para o ministério de Pedro e tem que abstrair desse ministério duas coisas. Os dons pastorais, ou seja, a maneira como ele conduziu o seu ministério e a maneira como ele administrou a igreja do seu tempo nas diversas peculiaridades que aquela igreja possuía no início da propagação do evangelho cristão. O segundo objetivo é o que sentimento esse aprendizado deve provocar em nós, ou que motivação, e de que maneira isso pode nos impactar. Então, o segundo objetivo qual é? Então, duas questões aí, dois elementos do ministério de Pedro deveriam provocar nossa apreciação ou nossa aproximação sentimental com Pedro. O primeiro deles é a coragem, o segundo deles é a ousadia de Pedro nesse processo de propagação do evangelho. E o terceiro é a prática, de que jeito essa motivação deveria modificar nossa prática. Ou seja, se eu entendi o que moveu Pedro e se eu entendi a maneira como ele procedeu o seu ministério, de alguma maneira isso deveria impactar a minha prática para eu fazer o mesmo na minha esfera, na minha área de atuação, no meu espectro de influência, enquanto também propagador do Evangelho de Cristo nos nossos dias, no nosso tempo. Okay? Posto isso, vamos para a história. A lição dessa semana, como as outras também, resgatam histórias do início da igreja cristã. Semana passada, vocês resgataram a história da conversão de Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo, e o que isso produziu como efeito na igreja daquele tempo. Na lição dessa semana, a história resgatada é a história de Pedro e o seu processo de ministério. E de que maneira Pedro e Paulo, agora a gente vendo os dois juntos nesse elo de início do cristianismo, de que maneira o evangelho de Pedro, peculiarmente, afetou um determinado grupo específico da igreja cristã daqueles dias, daquele tempo. Essa é a perspectiva para essa semana. Como começa a nossa história? De onde a gente parte com a história dessa semana? A gente parte de dois lugares em atenção específica, aparece um terceiro um pouco mais à frente, mas dois lugares iniciam a lição dessa semana. Um deles é chamado de Lida, o outro é chamado de Jope. Quais são as histórias por trás desses dois lugares que a lição dessa semana resgata? A primeira dessas histórias, no primeiro bloco da história, no primeiro elemento da história, traz a cura de um sujeito. Que sujeito era esse? A primeira lição traz, o primeiro resgate histórico traz a cura de Enéas. Quem era esse sujeito? Leram a historinha? Um paralítico há 8 anos na cama. E aqui se estabelece uma vinculação interessante, porque Lucas traz o relato da cura desse paralítico, usando referências da cura de um outro paralítico, ou pelo menos as histórias parecem ser escritas quase que em paralelo, quase que a mesma história contada. Se a gente olha a cura desse paralítico e a forma como essa descrição é apresentada, a sugestão que a lição traz é: será que o resgate de Lucas dessa história, na forma como o apresenta, não é um atestado de que o sujeito que procedeu à intervenção de cura atestava por esse formato da cura a referência de onde ele havia tirado esse aprendizado? Se a gente levar em conta o contexto da época, de que os apóstolos pregam de um Cristo morto e ressurreto, um Cristo morto e ressurreto que não estava mais entre eles,
e que não foi visto por todos os que da plateia escutavam as mensagens do Evangelho, me parece ser interessante o fato de que algumas referências da forma como os discípulos ou os apóstolos atuavam na pregação do Evangelho ou procediam na forma dos milagres eram idênticas às formas que Jesus usou. E isso, de certa maneira, apresentava credenciais. Um dos principais problemas que se enfrentava no cristianismo inicial era atestar a veracidade do cristianismo. Como é que eu comprovo, como é que eu atesto que o cristianismo é verdadeiro? Como é que eu sustento que o Cristo que morreu e ressuscitou, essa história é autêntica e não é uma invenção de pessoas pegando carona na fama de alguém? Como é que eu sustento que esse evangelho que eu estou apresentando não foi deturpado, não foi acrescido, não foi modificado por aqueles que pregam? De certa maneira, tanto os milagres como a abordagem que se fazia do evangelho nesse tempo sustentam o autor, sustentam o primeiro sujeito do evangelho, sustentam o Cristo de quem se prega. Portanto, a primeira coisa interessante nessa abordagem dessa cidade ou dessa referência inicial do evangelho em Lida é a sustentação do próprio pregador, do próprio Pedro. Mas o curioso é que o impacto desses eventos se alastra para além do público-alvo. E aqui começa a ênfase da lição dessa semana. Se por um lado eu tenho um sujeito, Saulo de Tarso, se convertendo ao cristianismo e se tornando o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, por outro lado eu tenho o oposto disso, que é Pedro, o apóstolo dos judeus. A sustentação do evangelho cristão para judeus carecia de que alguns eventos sobrenaturais fossem manifestos para que judeus entendessem que aquele Cristo que fazia milagres, ou pelo menos de quem se dizia operava milagres, se mantinha vivo entre os apóstolos, que eram seus discípulos. E isso sustentava a pregação entre os judeus, agora conversos ao cristianismo, ou judeus não conversos, mas que assistiam os mesmos milagres nestes sujeitos. E aqui começa um problema. Eu preciso de milagres para acreditar no Cristo? E essa é uma pergunta crucial quando a gente olha o início da igreja cristã, não para aquele tempo, mas crucial para hoje. Porque 2000 anos depois dessa história, o cristianismo, ou o mundo evangélico do cristianismo atual, sustenta que o atestado de que o evangelho é verdadeiro é a execução de milagres. 2000 anos depois, essa é a tese. E a grande pergunta naquele tempo é: por que milagres aconteciam em Pedro, em João, em Tiago e em tantos outros? Qual era a razão? Diferente do contexto de hoje, em que eu tenho um texto e uma história que comprovam o cristianismo, que atestam o cristianismo, se eu volto 2000 anos na história, a única coisa que eu tenho é o boato de um crucificado. A única coisa que eu tenho disponível são histórias contadas de boca a boca na rua a respeito de um sujeito que foi crucificado e ressuscitou. Como que eu sustento, num mundo assim, essa história? E pior, como eu sustento essa história se os sacerdotes detentores da palavra da época, a Torá ou o Velho Testamento, se eu pegar o texto completo, como eu sustento que pregadores de rua, pescadores iletrados, ou ex-publicanos, ou sujeitos pouco confiáveis, como que eu sustento que esses sujeitos estão dizendo a verdade, sendo que os doutores da lei, os escribas, os nobres, os fariseus, o templo prega outra coisa? Para entender o impacto disso, é a mesma coisa que a gente hoje, no século 21, nos diversos tipos de abordagens diferentes dentro do adventismo, contestamos pessoas que se levantam dentro do adventismo, apresentando verdades diferentes da verdade central,
que rege esta denominação religiosa. E você olha o corpo, seja diretivo da igreja, ou o corpo diretivo não formal da igreja, anciãos, diáconos, etc., combatendo levantes dessa natureza, perfeccionismo, liberalismo, falsas mensagens de reforma de saúde, pessoas que se dizem possuidoras de dons ou de dons proféticos. E a igreja se fecha, seja como membros ou como liderança, primeiro no estudo, depois no combate, quando essas teses não se sustentam. Dessa mesma maneira que a gente reage hoje, no século XXI, traz isso ao extremo, num mundo regido exclusivamente por normatizações diretivas, como era o farisaísmo ou o sacerdócio levítico. Dá para entender o impacto disso sobre a mensagem de Pedro ou sobre a mensagem de João, pregando para judeus. Diferente da alegação de hoje de que milagres sejam a fonte de atestado de que Cristo se manifestou na vida de alguém, naquele contexto, a questão não era Cristo se manifestou na vida de alguém. A razão dos milagres naquele tempo era atestar a verdade de que Cristo existiu, e não de que o sujeito que recebe o dom ou recebe o milagre se converteu. Num primeiro momento, essa é a questão. Esse foi o Pentecostes. Ok? Sim. E eles não tinham entendido ainda. Não. Porque aquele disse que Pedro desceu aos santos. Sim, que eram os judeus. Os santos eram só os judeus. Sim, aqui começa a mensagem. Isso, aí não vê o problema de Cornélio. Por isso que eu falei, a história vai para Jope e depois vai para Antioquia. Menos erro do grego. O grego, ele separou em duas partes do mundo. Nos estrangeiros, diz o seminarista, que a fala era uma repetição de par, que aí virou bárbaro. Então era gregos e bárbaros. Sim. E Romanos, no 14, o apóstolo Paulo disse, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaro. Sim. E o judeu, o israelita, ele cometeu o mesmo erro. Para ele era só Deus. E o resto, gentios. Sim, como processo inicial, sim. Mas o interessante de a gente perceber como as coisas começaram é perceber como elas migram para o próximo grupo. Se eu não entender por que os dons aconteceram para o primeiro grupo, fica difícil eu entender por que eles acontecem para o segundo. E facilmente eu começo a aplicar os dons como um fim em si mesmo e como justificativa de conversão, o que nunca foi. A primeira característica de perceber como é que esses apóstolos começaram o ministério e de que jeito essas coisas se manifestaram é entender como eles lidaram com elas e por que as utilizaram e de que maneira abordaram essas coisas. Essa é uma primeira coisa naquilo que está no primeiro objetivo da lição, que é a gente entender as características do ministério de Pedro, particularmente a forma como ele administra a igreja, ou como ele resolve as questões da igreja local, e como por trás dessa história Deus se manifesta, para a gente entender direitinho o que aconteceu naquele tempo. Porque é só quando eu entendo o que aconteceu naquele tempo que eu consigo viajar 2000 anos para frente na história e entender como é que eu aplico isso hoje. E o que está por trás do nosso ministério evangélico hoje, século XXI. Essa é uma coisa importante para a gente perceber lá. Diga. Sim. Sim, eles pagaram falsas pessoas para... Sim, sim. Contrataram falsos testemunhas e para uma série de juízos, inclusive, como o juízo de Estevão. Então, dentro desse contexto, havia uma autoridade instituída religiosa dentro do judaísmo. E uma autoridade instituída por Deus, diga-se de passagem. Okay? Embora os sujeitos, naquele momento, já não eram mais sujeitos sob a tutela de Deus, a começar pelos sacerdotes, a autoridade eclesial da época era uma instituição posta por Deus desde os tempos de Moisés. Portanto, inegável. Qualquer que se levanta contra isso é um herege. Esses são os apóstolos. Portanto, há de se entender que os milagres manifestos naquela época não eram atestados de conversão,
Os milagres manifestos naquela época eram atestados de autenticidade da autoridade do Cristo e não do pregador necessariamente. Embora em alguns momentos até servisse a isso nos embates. Mas a primeira referência é a autoridade do Cristo. Provar que Cristo de fato era o Messias e não um sujeito, como nas brincadeiras de hoje, refugiado no meio de judeus. Brincadeiras à parte. Ou seja, conhecimentos de Wikipedia para quem assiste debates políticos. Então, assim, dentro desse contexto, há que se entender que o Cristo daquela época era um Cristo ilustre e desconhecido, necessitando autenticidade. E aí Deus se manifesta em poder. Quem que levantou a mão que eu vi? Diga. Sim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Por exemplo, Paulo indicando vinho. No programa cristão hoje, a gente tem uma visão mais ampla do que a gente tem uma profecia a respeito da saúde. E dentro dessa profecia é dito que Cristo não se manifesta da mesma forma como é dito lá, porque hoje a gente tem um conhecimento que precisa ser seguido. Sim e não. Sim e não. Qual é o risco de eu dizer sim? O risco de eu dizer sim é dizer que o vinho não era remédio. E aí meu médico me pega na curva porque ele cuida disso. Biotônico, Fontoura e vinho estão bem ali, um fazendo par com o outro. Ok? A quantidade de álcool, se bobear, bate quase igual. O problema não é este. Embora ele é um fato. A razão pela qual aquelas coisas aconteciam em Jesus é outra. É porque lá em Isaías, lá em Jeremias e em tantos outros textos, Salmos, etc., existiam referências dos milagres e da forma como eles ocorreriam no Messias. E, portanto, Jesus segue uma cartilha. E essa cartilha tinha sido escrita pelos profetas que ele mesmo inspirou antes. E ele segue rigorosamente essa cartilha, para depois poder dizer para João Batista a frase que disse, quando os discípulos de João vêm perguntar se ele era aquele que devia ter vindo ou viria outro depois dele. Ele fala, vem ver, venham, vejam o que eu faço. E aí o que ele faz o dia inteiro? Milagres, milagres, milagres. Quando termina o dia ele diz para os discípulos, voltem para ele e digam isso aqui. Os coxos caminham, os cegos vêm. E uma série de frases que estavam em textos proféticos anteriores. Quando João escuta aquilo, o que ele sabe é o Messias. Então, se eu disser que os milagres são por causa da falta de conhecimento, eu justifico os milagres hoje como forma de pregação, para quem não tem conhecimento. O que não é um fato. O fato ali é outro. O segundo fato daquela época é que aquelas pessoas estavam vivendo numa miséria absoluta debaixo de um jugo, de um império pagão e de um jugo de um templo que se tornou pagão. O templo de Deus já não era mais o templo de Deus, mas lugar de venda e comércio e de interesses pessoais. Portanto, também a autoridade do Cristo, na forma como executava as coisas, rompia com a autoridade dos sacerdotes que já não tinham no templo a manifestação de Deus, porque a glória havia sido retirada do templo. E por desenho profético, ela só voltaria ao templo quando o Messias se manifestasse lá. E você vê isso tanto nas frases de Simeão e Ana, quanto vê isso na forma como Jesus adentra o templo no início do seu ministério. Então, essas questões estavam por trás disso. Então, há um perigo de eu afirmar que a questão era só o conhecimento, porque eu corro o risco de trazer isso para hoje como uma justificativa. Mas também é por quê? Porque pessoas que não tinham acesso a nada e nem a respostas, precisavam de um mínimo de coisas tangíveis para começar a retornar, a acreditar e ter esperança.
Isso aconteceu com Israel na saída do Egito. Isso aconteceu com o povo dos milagres de Jesus. E aconteceu com o povo nos milagres dos apóstolos. A carência era de tal ordem que eu precisava tirar o sujeito do mínimo de condição de miséria para ele começar a ter um pouco de capacidade de perceber a esperança. Porque eles já tinham perdido tudo. Ou eram escravos, ou escravos disfarçados. Essa era a realidade do povo daquela época. Então, essas coisas também estão por trás do cenário da necessidade dos milagres. Coisa que hoje não precisamos, porque os recursos me permitem ajudar as pessoas e tirá-las da miséria em outras condições. Quando a igreja começa a se estruturar no tempo dos apóstolos, a gente viu isso nas primeiras lições, o que eu posso fazer para tirar as pessoas da miséria? Tinham tudo em comum. Há uma mudança de procedimento na igreja. Alguns ricos se convertem e começam a partilhar com os desvalidos parte dos seus bens para que eles saiam da miséria. E eu já não preciso da multiplicação dos pães da forma como ocorreu no dia de Cristo. Há algumas modificações acontecendo nessa estrutura. Ou seja, a igreja se fortaleceu e parte daquilo já não é mais necessário. Isso não quer dizer que milagres não sejam necessários, porque há coisas que não se resolvem simplesmente por partilhar. Então, é importante ampliar o escopo, porque toda vez que eu formo uma tese fechada, eu crio uma brecha do outro lado, igual o queijo suíço. Esse é o problema com a forma romana de estabelecer tese. Ela sempre abre buracos maiores do que aquilo que ela defendeu na tese. Então, eu só estou advertindo assim, tem um cuidadinho na afirmação, amplia o escopo. Aí você vai entender que tem outra modificação acontecendo. O ponto central continua sendo a autoridade do Cristo, embora todas essas coisas estavam no cenário. Mas esse é o ponto a ser revitalizado e mostrado com bastante clareza, senão a gente perde o foco. Diga. Eu podia entender, trazer para a minha vida, é que aqui no milagre que faz sobre Tabita, Que é a sequência. Pedro repete o que Jesus fez na cura da filha de Jairo. Então ele aprendeu com Jesus. Sim. Depois ele era um poço, mas aí ele se rendeu ao Espírito Santo. E passa a ser guiado por ele. Sim. Então, se eu e você se entregar completamente a Deus, pode ver, para a causa do Evangelho, quem merece do Evangelho. Sim. Sim. Nós também faremos coisas maravilhosas. Continua disponível do mesmo jeito, para o fim correto. Essa é a questão. O que eu estou tentando resgatar é, a gente precisa perceber qual era o fim. Se eu perceber qual era o fim correto, eu entendo por que aqueles meios aconteceram. Quando você fala de Pedro e Tabita, por exemplo, que é o caso da cura de Tabita, da ressurreição de Tabita, qual é a coisa interessante da forma? O que ele manda fazer com o quarto, ou a sala, ou o lugar onde está? Vazio. Eu não preciso de plateia para o milagre. O milagre acontece pelo milagre. Percebe a cena? Além de ele repetir o que Jesus fazia, por aprendizado ou analogia, ou por guia do Espírito Santo, seja qual foi a questão, há coisas interessantes ocorrendo ali. A quem interessa o milagre? Só a ela. É a ela que interessa. Ah, mas Jesus também fez milagres com plateia? Sim, ele fez. Mas quando você olha a história dos milagres com plateia, a quem interessava o milagre? A plateia. Ou seja, sempre o foco do milagre de Cristo está em algo mais profundo no fenômeno, e a gente precisa encontrar esse algo, porque a gente vai ter encontrado as causas. Diga. Sim. Porque você citou aí João Batista, né? No livro Desejar de Outras Nações, diz que João Batista, quando viu Jesus vindo, Jesus não precisou falar nada, ele já identificou nele o Messias. Sim. E como é que ele teve essa capacidade, né? Exatamente. Relação. Divina, e a comunhão que ele tinha com Deus permitiu que isso acontecesse. Né? Na verdade, a gente nem precisaria de evidências. Não, eu só preciso ter comunhão. Simplesmente, né? Sim.
No nível em que ele estiver. Sim. Ele vai fazer no nível em que o sujeito estiver. O mais curioso dessa abordagem é você entender que a comunhão desse sujeito, seja Pedro, seja João Batista, era de tal ordem que eles conversavam mentalmente com Deus e recebiam resposta. A fluidez dessa conversa é de tal ordem que quando você vai lá para o fim da lição dessa semana e vê a última história, lá a história da libertação de Pedro, até o anjo sumir e ele se dá conta que está fora da prisão, ele ainda achava que era uma visão. Ou seja, o nível de comunhão desses sujeitos era tal que quase você perdia a ligação entre o mundo real e o mundo da visão. E com as devidas proporções do que eu estou dizendo, antes que o meu amigo psicólogo me diga que eu estou sustentando o desvario de um sujeito que perde a noção da realidade, mas é interessante que a comunhão deles era de tal ordem que para eles quase que tanto fazia. Se eu estou conversando com Deus em visão, ou estou conversando em oração, ou estou vivendo o mundo real, para eles é tudo uma coisa só. É como se os dois mundos, a metafísica e a física, passassem a ser um mundo só. Esse é o nível de comunhão que eles viviam. Esse é o alvo. Aí eu começo a entender porque esses apóstolos fizeram o que fizeram. A fé trouxe a metafísica para dentro da física como um único ambiente, não mais duplo, não mais algo longe, não mais um Deus distante. Não, era uma coisa só para eles. A vida inteira era a respiração de Deus presente. Isso, para mim, chama a atenção, já que você resgatou esse fenômeno. Era essa a vida do cristão. Diga. O que é um fato. O que é um fato. Agora, eu particularmente concordo com parte e discordo também, porque eu acho que diante de tantos milagres que tem em igrejas, né, neopentecostais e tal, de certa forma trouxe uma impressão, ou traz uma impressão tão negativa, que é manipulação, uma série de coisas, que na igreja de Deus, entre o povo de Deus, acontece milagres todo dia. Mas, de outra forma, sem essa loucura toda que se mostra por aí. Então, assim, eu acho que acontecem milagres, mas não para fazer, vamos dizer assim, esse alarme todo como é feito aí. Então, uma coisa não invalida a outra e, de novo, o problema da ampliação do escopo. É fato que não acontecem milagres hoje como aconteciam no passado, porque a manifestação de fé da igreja de Laodiceia não é a mesma da igreja do primeiro século? Sim, é fato. Agora, se acontecessem milagres da mesma forma como acontecia no primeiro século, eles aconteceriam pelo mesmo motivo e, portanto, continuariam a não ser milagres para alarde. Ou seja, a questão da quantidade de milagres, da ocorrência de milagres não é o problema. É o porquê eu os faço que é o problema. Quando eu ponho na placa dizendo assim, quarta-feira é quarta de milagres, por favor, tragam os seus desvalidos. Quinta-feira é dia de riqueza, tragam os seus pobres. Quando eu faço isso, eu mudei o foco. Eu tornei o que era para ser a benesse de Deus na sua misericórdia em cuidar de mim, numa propaganda. Aqui está o erro. Então o problema não é o fato de você ter milagres e tê-los em quantidade e em profusão. O problema é o uso inadequado disso. De novo, está na motivação a questão. É fato, sim, que temos uma igreja morna. Sim, isso é profético. Não há como evitar. Basta ler o texto e olhar o que acontece. A gente tem certeza absoluta disso. É fato também que eu não preciso
dos mesmos milagres daquela época no contexto de hoje? Sim, também é fato, porque o contexto é outro. Mas também é fato de que eu preciso de milagres hoje e talvez eles não ocorram pela minha falta de fé. Então, essas coisas estão dentro de um mesmo arcabouço. Desde que a gente entenda a motivação, desde que a gente entenda o propósito, será tão necessário quanto. Porque uma das questões atreladas ao derramamento do Espírito Santo, se a gente olhar Joel 2 com calma, qual é? Vossos velhos terão sonhos, vossos filhos visões. Toda aquela estrutura do primeiro século volta com a mesma força. Mas por que volta? Porque quem recebe o Espírito Santo tem uma característica: a fé verdadeira, a legitimidade do Evangelho. Então, quando a gente olha essas questões, é importante a gente entender que houve uma degeneração do cristianismo, e ela não foi pequena. Houve uma deterioração do fenômeno na fé cristã, e ela não foi pequena. Há uma necessidade de reavivamento e reforma, e isso não é retórica. Porque se eu achar que isso é retórica, eu perco o foco. Então, há uma necessidade. Há uma realidade de letargia e mornidão presente no ministério da igreja adventista. E ministério, entenda, não os pastores. No ministério, no sentido do ministério completo. Pastores, membros e todos aqueles que se dizem adventistas. Sim, há. Isso é real. Há uma preocupação muito mais atenta à vida diária e ao que a vida diária nos traz de dificuldades do que ao Evangelho em si. Nós não somos mais a igreja do primeiro século faz tempo. Perdemos o primeiro amor faz tempo. Por várias vezes Deus revitalizou isso, seja nos huguenotes e valdenses na Idade Média, seja na estrutura da Reforma no século XVI, seja no reavivamento da doutrina e da fé cristã no século XIX, em contraponto a todo o ateísmo que surgia fruto da Revolução que vinha desde o século XVII e XVIII. Ou seja, por várias vezes Deus nos tem cutucado enquanto humanidade para revitalizar a fé. Mas insistimos em permanecer num estado ou mórbido ou degenerativo em certas questões. Há necessidade de rever isso? Sim. Essa é a razão para essas lições, as 4 últimas que estudamos nos 4 trimestres seguidos. De certa maneira, entende a liderança da igreja, seja movida pelo Espírito, até por uma percepção pessoal, dos que assim dirigem a igreja, que já passou da hora. Nós já estamos vivendo em tempo emprestado faz tempo. Quando é que vamos acordar para tudo isso? Então, assim, embora eu entenda a observação que você colocou, a gente não pode perder de vista de que isso é um fato. A degeneração da fé é um fato. É real. Baseado nisso, quando a gente olha para a história, voltando à história do nosso foco, da história de Pedro, quando Pedro vai a Cornélio, o que se percebe lá, resgatando um pedaço da sua fala? Se percebe no contexto da igreja local, uma dificuldade deles entenderem que o cristianismo é uma nova abordagem que substitui a anterior no seu foco e na sua essência local. Ou seja, não há mais nação judaica como ponto central da manifestação de Deus ao mundo. Agora há um cristianismo manifesto no indivíduo que deve ser levado ao mundo em testemunho do Cristo. Ou seja, eu não tenho mais um lugar físico no centro da terra para atrair os dois lados da estrutura para ver o centro onde Deus está presente, vivo e manifesto no templo. Agora eu tenho o Espírito vivendo no coração do crente e o templo passa a ser o sujeito, o templo do Espírito Santo. E o sujeito leva o Deus aonde Deus é necessário. Há uma mudança. Essa modificação de cenário não passou pela mente dos judeus conversos. E eles ainda continuavam acreditando que para ser cristão, antes de ser cristão, precisa ser judeu. Antes de ser batizado, precisa ser circuncidado. Antes de virar cristão, precisa ser nação judaica. Enquanto eles não compreendessem que houve um bypass, houve uma passagem direta aí, o Evangelho teria restrições.
Porque se manifestou o mesmo dom que dos apóstolos nos gentios. De novo, o motivo não é a conversão dos gentios. O motivo é a não crença dos judeus, de que era autêntico o processo do Cristo entre gentios. Porque eles não imaginavam que o Messias pudesse ter vindo para gentios. Porque o Messias estava prometido para judeus, e de fato veio. Só que veio para os seus, e os seus não o receberam. Portanto, fez agora filhos de Deus, todos aqueles que venham a crer no seu nome. João capítulo 1. E é legal de lembrar que João capítulo 1 não é um texto escrito no início do cristianismo. É um texto escrito na porta de fechada, quase no fim do primeiro século. Por que que João escreve aquilo e na forma grega? Por que que ele usa elementos típicos dos silogismos gregos no fim do ministério? Para que ninguém esqueça de que o Cristo foi rejeitado pelos seus e agora é manifesto ao mundo inteiro. Portanto, virão ministros e pregadores da palavra, quer gregos, quer judeus, imbuídos do mesmo Espírito, manifestando o Evangelho. Há uma transição acontecendo. Diga. Moisés, e como empírico, não muda nada, né? Essa semana na Veja, estava lendo como que os judeus maltratam, hoje atual, os israelitas que moram em seu território. Então, por exemplo, se agora aí já está bom, ninguém pode construir um metro de nada. Os benefícios que o governo dá para a população não dão para eles, embora possa ter território. Você recebe, você não, impressionante. Então, hoje... Mas é a questão do puritanismo racial. Dentro dessa estrutura, é o que Pedro está tentando pregar. De repente, o que se dá conta? Que Pedro também pensa assim. E aí o que Deus faz? Move Pedro com uma visão, com uma provocação e com um resultado. Quando Pedro vê no outro o mesmo dom e quando vê na visão a provocação, do que se tem certeza? Do que Pedro tem certeza? Eu estava redondamente enganado. E aí Pedro se torna o atestado da conversão dos gentios. E é uma modificação de mentalidade. Qual foi o impacto de tudo isso na região? E aí vem a abordagem de olhar para Antioquia. Por que que Lucas dá essa pausa e vai olhar para Antioquia? O impacto dessa modificação de um judeu aceitando um gentio, e não um judeu qualquer, mas Pedro, o mais velho dos apóstolos, o mais tradicional dos apóstolos, talvez o mais rigoroso judaico dos apóstolos, no sentido da tradição presente, não da tradição pregada, que a tradição pregada é Paulo. Mas quando Pedro faz a transição, abre-se um espaço para a expansão do cristianismo fabuloso. Da mesma forma, transfere isso para o nosso tempo. Rico sou, de nada tenho falta. O que é essa frase? Tenho toda a verdade, ela está disponível e eu tenho acesso, e eu sou o dono dela e faço com ela o que eu quiser. É a mesma coisa que acontecia com Pedro. A provocação é a mesma. Para os que têm cabelos um pouco mais cristal, vão se lembrar. O conceito igreja verdadeira da década de 60 ou 70, qual era? Lembra dos muros, das barreiras, da distinção? Isso é fruto dessa mesma tese. Sim, é fato que a verdade presente está aqui. Isso é inegável. É fato porque Apocalipse diz que é fato. Capítulo 12 deixa isso muito claro. Quer encontrar a verdade, procura duas características. Guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, ao qual Apocalipse 19:10 diz é o espírito da profecia. Isso é inegável. É histórico e inegável. A questão é por que eu tenho a verdade? E para que eu a tenho? Isso é que eu não posso perder de vista. Eu a tenho para que ela não se perca. Mas eu não a tenho para dizer que eu sou o bom. Eu não a tenho para dizer que eu sou o santo. Como vou aos santos de Jope, ou aos santos de Lida, ou aos santos de... Não.
Eu a tenho porque senão ela se perde. Eu a tenho para dizer para o mundo esqueceu a verdade. Eu a tenho para dizer para o mundo onde a verdade está, e não para dizer que eu sou a verdade. Que eu sou exclusivista, na verdade. Porque a salvação não está provida dessa forma. Então, esse desenho é importante na observação do que aconteceu a partir da nova percepção de Pedro. E isso espalha o cristianismo na região. O resultado não podia ser outro que não a provocação. E a provocação leva ao quê? As perseguições. Ellen White é muito precisa no texto. Se a igreja voltasse a trabalhar, atuar, pregar e viver o evangelho da forma como se vivia na primeira fase, suscitaria de forma muito rápida as mesmas perseguições que outrora aconteceram no mundo. Razão pela qual eu sou obrigado a acreditar que Laodiceia existe, porque as coisas estão muito tranquilas. Vai tudo flat. Se vai tudo flat, alguma coisa não está legal. Satanás não dá chute em cão morto. Isso é também uma preocupação. Não é uma preocupação para eu ir provocar Satanás e acusá-lo de alguma coisa ou aos seus. É simplesmente uma provocação para eu olhar para mim mesmo e falar, eu estou cumprindo a missão. Porque se eu começar a cumprir a missão e isso começar a fazer tremer as bases do mundo, ele não ficará sossegado. Não mesmo. Não vai ficar de braços cruzados assistindo a vitória contra ele. Não é do perfil dele fazer isso. Portanto, essas são questões por trás desse olhar do primeiro século. Pedro não estava preso à toa, Tiago não foi morto à toa. Eles mexeram com o mundo se abalou e isso produziu uma reação. Diga. Não, eu acho que a gente se encontra numa encruzilhada, porque é o seguinte, se nós mantermos fechado, a gente, vamos dizer, nós somos os judeus daquela época. Se a igreja abre demais, nós temos o ecumenismo, né? Então nós concordamos que nós não temos a verdade, vamos dizer assim, que as outras igrejas têm, de certa forma, a sua verdade, não é? E, por outro lado, segue também a ideia de que cada um tem as suas verdades, não precisa incomodar os outros, por isso que a gente tem que viver como nós estamos, não é? Então, eu acho que, de certa forma, nós estamos nesse nível dentro da igreja em relação ao que acontece por aí. Na realidade, não. Essa encruzilhada que você construiu, ela é ficcional. A encruzilhada em que nós estamos não é entre abrir a igreja e o seu quadro doutrinal ou fechar a igreja no seu quadro doutrinal. Isso é inquestionável. Okay? A verdade presente ela é irrevogável, porque ela é bíblica. Ponto. Então, a questão não é esta. A encruzilhada em que nós estamos é, eu vou viver essa verdade e demonstrá-la ao mundo, ou eu vou continuar morno, fazendo de conta que eu vivo essa verdade. Esta é a encruzilhada, não a que você montou na tese. A que você montou na tese é uma ficção, ela não existe. Ela é exatamente a justificativa que o mundo liberal usa, ou o mundo tradicional usa, para dizer, não posso abrir as portas para o Evangelho, ou não posso fechar as portas da igreja. Isso é uma justificativa falsa. A grande questão da igreja de Laodiceia não é a encruzilhada entre abrir suas portas ou fechar suas portas, porque não devia nem ter portas, para começar a conversa. Paredes, muito menos. A questão não é essa. A questão é, se eu sei qual é a verdade, vivo essa verdade e a defendo com o custo da vida, o mundo saberá aonde a verdade está, porque a verdade não está dentro das paredes, está dentro do coração. O problema de Laodiceia, e é a encruzilhada que Laodiceia não resolve, é que Laodiceia sabe a verdade, tem convicção plena de que a verdade é irrevogável, mas não quer viver para não ser diferente. O problema do mundo não conhecer o Evangelho é que o mundo já não vê diferença em quem vive o Evangelho e quem não vive. O problema não está em acusar alguém ou provocar alguém dizendo, esta é a verdade. O problema está em dizer ao mundo, quer saber qual é a verdade? Caminha comigo 1 milha. Quer entender ela completa? Caminha comigo 2 vidas. Entre aspas a palavra.
Eu não tenho um lugar, e me permita a retórica de uma afirmação generalizada, o que é equivocado fazer, mas eu não tenho um lugar onde eu possa ir ao mundo e dizer: olha, você quer saber aonde existe a verdade e gente praticando a verdade está na Bíblia e vem aqui que eu vou te mostrar quem a pratica. Aí eu trago para ver quem a pratica e o sujeito estuda a verdade e vê quem está praticando e ele percebe uma discrepância. E aí o que ele fala? Mas espera lá, você disse que aqui eu encontraria quem faz isso e eu estou encontrando quem faz o oposto. Esta é a encruzilhada real. O resto é ficção. Diga. Ô, Júnior, por que você tem que ser o sal da terra, o fermento e a luz? Se for insípido? Sal da terra, você pode pôr o sal na comida que for, a essência do sal não muda, mas a comida não. A comida muda. Se você colocar o fermento na massa, a massa não muda o fermento, mas o fermento... Sempre mudará a massa. O grande problema é que às vezes a gente é o sal dentro do pote, e o sal dentro do pote Não faz nada. não faz nada, tá certo? Ou o sal na comida que já não tem mais valor, o que é pior. Então, o grande problema é que muitas vezes a gente acha que para a gente atingir o mundo tem que nos modificar. Não, é o inverso. Nós vamos nos assemelhar ao mundo, aí sim, falaremos a mesma coisa que eles entenderão. Continua errado. Bom, nós temos que estar no mundo, a gente tem que ter acesso ao mundo, porque só assim o sal, o fermento ou a luz vão prevalecer. Portanto, quando eu falo que eu tenho que reconhecer que a verdade de Cristo está presente em vários outros lugares que não só aqui, isso é reconhecer que existe pedaços da verdade espalhados em todos os lugares. O problema é que esses pedaços não se juntam para o todo. E quando eu tenho só pedaços e não o todo, eu tenho desvirtuamento do Evangelho, o que leva à perdição, quando intencionalmente usado assim. E eu terei salvos nesses lugares, porque são sinceros lá e não conheceram toda a verdade, mas eu tenho um movimento de perdição em Babilônia. Então, esta é a grande questão a ser observada. Como não há um comparativo para olhar que a verdade ainda existe e está disponível, o mundo segue cego. E esta é a questão. O mundo só perde a cegueira quando ele encontra pessoas que vivem a verdade, que estão salgando o mundo ou iluminando o mundo. Mas se ele não encontra isso, ele continua na sua cegueira. Alguns sinceros lá e salvos, e outros perdidos, porque intencionalmente fazem uso desse maniqueísmo para manter a falsidade, sabendo que é falsidade ou por preguiça de buscá-la, por negligência. Então, essa é a grande questão. A advertência ao mundo se faz por pessoas que são testemunhas e não pregadores. Há uma diferença entre essas duas coisas. Testemunha é o que vive alguma coisa e viveu alguma coisa e pode testemunhar. Pregador é aquele que fala de um discurso retórico, de alguma coisa que ele ouviu dizer ou que ele acha que é. São coisas diferentes. Sim. Então a questão não é saber se eu sou o cara que sou fulano de tal. Não importa. É se eu sou. Eu sou o pescador. O que vem no peixe eu vou trabalhar depois. Sim. Se teve um apelo para o marido, a mulher falou assim: não, não vou entrar porque eu estou procurando a igreja perfeita. Ele disse para ela: olha, Não vai encontrar nunca. quando a senhora encontrar, a senhora não entra nessa igreja. Porque ela vai deixar de ser perfeita. Simples assim. Simples assim. Tem um joio, tem um trigo, Sim. Por isso que eu falo, a grande encruzilhada que estamos é essa. Eu vou viver esse evangelho que eu conheço, eu vou continuar morno. Aqui, depois lá, e a gente encerra, porque senão a gente vai para o meio de 15 e o pessoal não percebe. Vamos lá. Vamos lá. Laodiceia. 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 Laodiceia.
Eu posso complementar a tua frase? Quem é a igreja? Ponto. Então o mundanismo entrou na igreja, entrou aonde? Ponto. Simples assim. Eu sou a igreja. Aquilo lá é só a casa onde eu me reúno. Várias igrejinhas ali. Hoje tinha 900 igrejinhas ali. A igreja sou eu. Okay? Igrejas reunidas fazem Deus se manifestar. Onde houver 2 ou 3 igrejinhas reunidas, Deus se manifesta entre eles. A igreja sou eu. Templo do Espírito Santo. Se o mundanismo entrou na igreja, ele está em mim, não na igreja. Ele está em alguém, não na igreja. Porque a igreja não existe. No sentido estrutural, ela é virtual. A igreja real é a pessoa. É ali que o mundanismo está. E ele está de múltiplas formas. Ele está de forma aberta, por descumprimento doutrinal ou coisa do gênero, mas ele está de formas veladas, que são muito mais perigosas, que é o conformismo, a mornidão, a letargia, a aceitação das demandas do cotidiano e todas essas questões. Isso é muito mais sério do que o mundanismo aberto, porque o mundanismo aberto ele é claro, você bate o olho e você sabe onde ele está. Mas o mundanismo velado, você não o percebe, só que ele mata o evangelho. Por várias razões. Só que Elias teve o sentimento também que só tinha ele. Por todo mundo. Sim. A senhora se revelou para o senhor Elias, tem 7.000 lá. Sim. O mundanismo está entrando na igreja, tentando, mas tem os remanescentes dos fiéis que não está entrando. Sim. A preocupação é saber se não entra em mim. Sim. Esse é o foco. Por isso que eu falei, a igreja é você. É com essa igreja que você tem que se preocupar. Ponto. No tempo certo, a sacudidura junta os 7.000. E aí o evangelho se explode. Qual é o fim de tudo isso? Para onde a gente vai com a aplicação prática? Se eu entendi o que era o ministério de Pedro, se eu entendi quais eram os problemas que ele enfrentou, e se eu entendo como esses problemas ultrapassam o tempo e chegam aos nossos dias, qual é a minha prática? Me apropriar dessas questões que fizeram Pedro ser quem foi, ter a mesma prática e a mesma comunhão que Pedro teve e me focar na missão que Pedro tinha. Principalmente se eu ler essa missão à luz do texto de... Sempre troco os dois, se é 1ª ou 2ª Pedro, o último bloco, quando ele descreve a tardança de Cristo. Eu sempre me confundo se é 1 Pedro 3 ou 2 Pedro 3, mas é só conferir lá. E quando eu olho a referência, Deus não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, enquanto eu aguardo Cristo, o que eu faço? Apressando e aguardando, vivendo como aqueles que se manifestam como pura e perfeita piedade. 2 Pedro 3, ok? Essa é a referência. Se eu estou aguardando a vida de Cristo, a vinda de Cristo é apressar e viver uma vida como aqueles que manifestam a pura e perfeita piedade. Se eu entendi isso, eu entendi o que é Pedro. E entendi como ele se transporta 2000 anos para frente na minha vida. Se eu não entendi isso, está na hora de acordar. Está na hora de dar um chacoalhãozinho e perceber que estamos no último tempo da história e há uma missão para ser feita, uma missão para ser cumprida. Que Deus nos abençoe, nos dê um restante de sábado agradável. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pela missão que temos, vivendo no tempo da história em que estamos, mas principalmente pela história passada que nos permite ver as diversas nuances da humanidade e da forma como o Espírito Santo tem guiado pessoas para a proclamação da tua verdade. Dá, Senhor, que esse mesmo Espírito nos guie na missão final da história desse mundo, nos coloque na dimensão correta do Evangelho, principalmente na percepção de que há milhares e milhões de pessoas que necessitam uma compreensão clara de quem é o Cristo e uma compreensão clara da misericórdia de Deus e das intenções de Deus com esse mundo e com as pessoas que nele vivem. Perdoa os nossos pecados, protege-nos dos teus paternais cuidados, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.